qual o momento certo para falar sobre assuntos que cercam esse novo modelo de família, vamos dizer assim? A gente responde essas perguntas com a psicóloga, especialista em sexualidade da família, dependência química, Marisa Lobo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Chelsea. Eu começo perguntando sobre esse novo modelo de família, né? Que não necessariamente é mais o pai, a mãe e os filhos. Hoje, na mesma casa, a gente tem um pai, um enteado, uma mãe, meios irmãos, e dependendo da idade, isso causa alguns conflitos. Qual que é a melhor forma de amenizar isso e continuar a família sendo família? Na realidade, causa conflito sim, porque ali tem sentimentos, ali tem o amor do filho pela mãe, pelo pai. Quem que não quer ter uma família perfeita, né? Com seu paizinho, sua mãe, esse é o sonho de toda criança. Mas hoje virou utopia no mundo, né? Porque a gente percebe que realmente isso está acontecendo e a gente tem que adaptar. E tem felizmente, a gente tem um instrumento muito grande que é o diálogo. Tudo que é conversado, tudo que é explicado para uma criança, explicado com muito amor, com muita tolerância, com muito carinho, resolve muitos conflitos. Os conflitos vão existir sim, mas é necessário que se converse, dialogue. Dialogar é você escutar a razão do outro. Normalmente a gente acha que filho não tem razão, que criança tem razão, ele está sofrendo. Afinal de contas, foi tirado um ente querido da família, foi colocado outro lugar, aí vieram outros irmãos que tomaram o seu lugar. Então a melhor maneira sempre de resolver isso é continuar com a mesma família tradicional. Seria esse o modelo ideal na realidade, né? É partir para encontro de casais, é você tentar fazer de tudo para conservar aquela família. Mas hoje parece que a sociedade prefere qualquer probleminha, separar. Então os conflitos vão existir, mas o diálogo é a ferramenta mesmo e o respeito mútuo ali para a gente conseguir eliminar a maioria dos conflitos na vida das crianças, principalmente dos próprios pais. Então conversar é sempre a melhor maneira, né? Sempre a melhor maneira. A senhora é especialista em dependência química e a droga assola a sociedade cada vez mais cedo, né? Infelizmente a gente vê por aí pelas ruas crianças de 10 anos ou até menos, né, de idade consumindo entorpecentes. Muito se fala que isso é falta de orientação em casa, né? Mas é isso mesmo? Será que é só a culpa dos pais? Como é que é isso? Como é que tratar de drogas em casa? Como é que conversa sobre esse assunto? Também, conflitos familiares, por exemplo, gera frustração, gera problemas emocionais, gera baixa autoestima, depressão, e esses são alguns problemas que podem levar uma pessoa a usar droga. Aí ele encontra precocemente amigos que oferecem drogas, então na realidade vem tudo de quê? De falta de fé na família, falta de Deus, daí problemas familiares, daí separações. Claro que os filhos vão ficar conflitados e vão gerar algumas comorbidades, ele encontra uma saída mágica que é a droga, é uma saída mágica. E junto com ela, uma entrada precoce no mundo de prazer do qual ele não está preparado. Obviamente que não, porque o sistema nervoso central de uma criança, ela não é preparada para receber droga que desequilibra todo o organismo, toda a percepção e gera muitos problemas psiquiátricos mesmo. Mas a melhor maneira também de você falar é desde cedo, não tem esse negócio de eu não vou falar desde cedo. E o modelo familiar é muito importante nesse processo. Pais que fumam, que bebem, que usam drogas, podem levar os filhos a repetir os seus modelos. O modelo em casa é copiado. Pais que não têm uma fé, pais que não estimulam a fé em Deus numa criança, a criança não respeita nada, porque ela não tem o que respeitar, ela vive no relativismo. O que importa é o meu prazer. E ela vai buscar esse prazer, porque ela não tem quem controle ela, por exemplo. E falando, justamente pegando esse gancho da fé sobre liberdade religiosa em casa. Antigamente, assim, pouco tempo atrás, quando eu era pequena, por exemplo, a gente seguia religiosamente, literalmente falando, a religião dos pais. Hoje em dia você vê muita gente falar, não, eu vou deixar meu filho, quando ele crescer, ele escolhe, né? Sem levantar a bandeira de nenhum segmento religioso. Isso aí ajuda mais a criança ou atrapalha? A fé é o freio da sociedade. A religião é o freio da sociedade. Deus é o freio da sociedade. Independente da doutrina que você esteja na sua igreja. Então, não estou falando de doutrina de igreja, estou falando de fé em Deus. Então, se os pais não estimulam isso desde pequenininho nas crianças, eles não estão ensinando a criança as regras e valores que são aprendidos com a fé. Então, eu creio, na minha opinião, como profissional e como mãe, como uma pessoa, uma líder de sociedade, que principalmente hoje, onde as drogas estão dessa maneira aí, assolando a nossa sociedade, o nosso freio ainda é, e graças a Deus que é, a fé em Deus mesmo. Essa liberdade religiosa, quando ele for adolescente, ele vai viver esse conflito religioso mesmo de valores, ele vai questionar. Mas se ele não tiver uma base, uma referência, ele vai questionar o quê?
Os pais têm a obrigação de gerar boas escolhas nos filhos e gerar essa questão da fé, de ensinar que existe Deus, ensinar que existe fé, um poder superior a elas, capaz de devolver a sanidade, de ensinar, de instruir. Nós não conseguimos dar valores sem essa referência. Deus é referência. E nós não podemos negar isso à família, nós não podemos negar isso à sociedade, essa possibilidade dele saber entender que existe sim um Deus e o nosso país, 98%, é uma população cristã e que acredita em Deus. Os outros % podem não ser cristão, mas é judeu, tem outra religião, mas acredita em Deus. Então a gente não pode negar isso para o filho da gente, a gente tem que ensinar desde pequenininho mesmo princípios, para que mais tarde, num conflito, ele tenha esse recurso para lançar a mão, isso com certeza. E para a gente encerrar, outra discussão nas famílias é com relação à sexualidade. Isso é um assunto que pega mesmo os pais. Bastante. Não se sabe como falar, qual a maneira de ensinar, que horas falar. E um fato novo e que é recorrente, meninos e meninas de 12, 13 anos por aí já enfrentam relacionamentos sérios, levam em casa e tudo. E tem muito pai por aí que não sabe como agir. Às vezes acha que é melhor aceitar, né, para ficar ali sobre a vista. Como é que tratar com essas questões? 12, 13 anos é criança. Pela lei é criança. E o sistema nervoso central, a gente sempre volta a ele, não está preparado. Significa que biologicamente a criança não está preparada e a criança está tendo relação sexual com 11 anos. Então, minha filha não namorou com 12 anos, porque é minha filha e eu não vou não permitir isso, porque é muito criança. Agora, é claro que as crianças se apaixonam, aquele namorico. Então, se você conversar bastante, se você sempre a questão do diálogo junto, se você esclarecer, se você tomar cuidado, monitorar e deixar uma coisa bem infantil, a nível assim de infantil, porque eles são crianças, não estimular precocemente, não vejo problema nenhum. Agora, o problema que está acontecendo é essa estimulação, até pela mídia mesmo, pela sociedade, e que a criança já se acha no direito de querer namorar e até ter relações sexuais com 12 anos. 12 anos, minha filha era neném, brincava de bonequinha. Imagino que eu vou deixar um marmanjo namorar minha filha com 12 anos. Então, na realidade, tudo isso é um modelo familiar, tudo isso tem a ver com valores e com princípios. A tua filha engravidar com 12 anos porque você foi relapso e deixou tua filha namorar com 12 anos. Então, não é questão de proibir ou não, é de conversar e explicar que ela ainda é muito criança, muito nova, para assumir um tipo de relacionamento desse. Bom, então... Tem que estudar, tem que ser feliz, tem que brincar de boneca, tem que resgatar esses valores. Tem que viver cada momento, tem que viver cada momento. Isso é pular etapas. E pular etapas vai gerar conflitos e vai gerar problema nessa criança, com certeza. Ok, então a gente viu aí, conversar em todas as situações é sempre o melhor remédio. Todas as situações e com valores, com princípios bem definidos. Isso não é você ser rígido. Isso você é ser fiel. A tua educação mesmo é você criar os teus filhos dentro de um padrão que não vai trazer conflitos mais tarde para eles. Sempre com fé em Deus, isso com certeza. Doutora, obrigada pela sua participação aqui. Você participa do evento ainda à tarde. Bom evento. Muito obrigada. Muito obrigada.